O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram outros cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, São Mateus, ele, assim como fez São João, não é? Ele faz questão de dar algum destaque à sua própria pessoa aqui no Evangelho. Tanto os dois, né? Os dois são apóstolos, então, evidentemente, eles estavam ali, né? Jesus os chamou, então eles colocam a narração desse chamamento, dessa vocação deles aqui. João, ele coloca lá um discípulo amado. Sabemos que é João, né? Ele mesmo que vai dizer que Jesus havia um discípulo a que ele mais amava, mais do que aos outros. E Mateus, ele se coloca aqui de um modo diferente, né? Ele se coloca aqui como cobrador de impostos. Ele diz: aquele pecador, o Levi, sou eu. E na narração aqui tem um movimento muito interessante, justamente no início do Evangelho. Nosso Senhor olha para Mateus, e Mateus estava sentado na coletoria de impostos. O cobrador de imposto, ele caía lá naquela categoria de pecador público. O que é o pecador público? O pecador público é aquele que... Todo mundo é pecador, evidentemente. Só que o pecador público não trata o seu pecado como se fosse uma vergonha. Aquilo que ele faz de pecaminoso está exposto. Ele não esconde, todos veem. É diferente uma pessoa que é pecador, mas está ali, sofre com o seu pecado, vê que é uma coisa ruim e se esforça por mantê-lo em segredo, não por hipocrisia, mas porque ele sabe, tem consciência que é feio, é vergonhoso, então ele guarda para si. O pecador público não, ele expõe. Então ele passa a ser escandaloso, porque ele já é como se ele não tivesse, nem possibilidade de mudança. Cobrar imposto, nesse sentido aqui, estrido do Evangelho, é um pecado gravíssimo, porque o povo de Deus, o povo judeu, foi conquistado, estava sobre a proteção, não é? Entre aspas, a proteção de Roma. Então os cobradores de impostos eram judeus, membros desse povo de Deus, que tinha que recolher o dinheiro do seu povo e entregar para o império secular, entregá-lo para o império romano. Eram vistos como traidores do povo de Deus, sem contar que esses cobradores de impostos às vezes cobravam mais, não é? Faziam contas erradas, usavam uma medida equivocada e guardavam muita coisa daquilo que eles recolhiam para si, né? Não era seu, e eles acabavam tirando vantagem disso. E Mateus estava sentado nessa sua situação de vida, estava ali confortável, porque, infelizmente, não é segredo para ninguém que todos nós temos uma inclinação terrível para as perversões, né? O pecado original imprimiu no nosso coração esse grande defeito que chamamos de concupiscência, inclinação às coisas más, para satisfazer os nossos desejos, para buscar pelas nossas próprias pernas a satisfação desse vazio imenso que nós temos dentro de nós, que só pode ser tampado pelo próprio Deus. Na ânsia de tapar esse vazio, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Mas como a gente ficou tão ignorante, não conseguimos ver nada, não conseguimos enxergar nada, o que acontece? Essa situação de vida nossa, terrível, ela acaba ficando cômoda. Então a gente, até para sair desse estilo de vida pecaminoso, é difícil, é doloroso, né? Porque aquilo que grita mais forte em nós, que é a nossa carne, quando ela fica amansada, ela não dá problema. Então está tudo bem, Mateus está ali, sentado no lugar onde ele peca, no seu pecado.
É como se não quisesse ser incomodado por nada e nem por ninguém, até que Jesus o vê. É interessante ele mesmo colocar que foi Jesus quem o viu, como se ele não tivesse visto. Quem vê é Jesus. Jesus passa e olha para Mateus naquela situação. Tem gente que acha que quando está assim, afastado, não reza, nem volta somente para Deus, está num relacionamento um pouco frio com Deus, Nosso Senhor, acha que Deus não olha mais para ela, que ela foi abandonada, que ela foi esquecida. Muito pelo contrário, Deus ele não esquece de ninguém, ele não deixa de olhar para ninguém. A gente acha que a ingratidão, que a maldade, que a frieza vem de Deus Todo-Poderoso, onisciente. Não, a maldade, a frieza, ela vem de nós, ela parte de nós. É bom lembrarmos sempre daquele trágico momento da queda dos nossos primeiros pais. Eles comem do fruto e eles correm de Deus, eles fogem de Deus, porque Deus ainda vai atrás do homem caído. Adão e Eva já estavam decaídos ali. Aquela semelhança que eles tinham com Deus já havia sido perdida. O vazio foi instaurado no coração de Adão e Eva a partir daquele momento. Mas Deus vai lá, atrás de Adão e Eva. Ele vê a situação terrível dos dois, mas o que eles fazem? Eles se escondem. O grande problema, o grande drama da humanidade é que a humanidade é constantemente visitada pela única solução de seus problemas, mas é a humanidade mesma que foge e que se esconde da solução dos seus problemas. Deus ele foi muito generoso, ele é muito generoso em nos dar as provas da sua companhia, da sua insistência em nos conquistar. Está aí no mundo, né? Está nas relações humanas, está na bondade que existe no coração dos outros, a gente se recusa a ver. Há sementes aí da revelação divina espalhadas por tudo quanto é lugar, para que Deus foram lançadas, são iscas lançadas aí para que por meio delas Deus nos pescasse e nos fizesse retornar a Ele. E aqui é muito bonito ver isso tudo expresso nessa vocação de Mateus. Ele foi visto, ele foi olhado por Jesus. Só que ao contrário de nós, ele não ficou ali, né? Jesus vai aproximar dele, vai dirigir para ele uma palavra: segue-me. Ele vai, se levanta e segue a Jesus. Tem muitas pessoas, um exemplo claro, né? Foi no sentido muito positivo, evidentemente, né? Foi muito positivo a gente ver nessa quaresma desse ano aquela quantidade enorme de pessoas rezando o texto de madrugada. É um gesto muito simples. E haviam pessoas ali rezando o texto que se diziam nem ser católicas, que não seguem nem doutrina direito, mas estava ali, acordava de madrugada, fazia o esforço de acordar de madrugada para rezar aquele texto. A quantidade de seguidores que tem o Frei Gilson. E a gente se pergunta, o que é que tem esse homem? O que tem esse menino? Parece que ele não é muito graduado. Ele não tem muitos títulos de doutorado, mestrado, não ganhou prêmio nem daqui nem de lugar nenhum. É um fradezinho de uma congregação até recente, que até pouco tempo não tinha relevância nenhuma. Ele não é um beneditino, não é um franciscano, não é jesuíta, não é dominicano, não. Agostiniano, né, a congregação do Papa, que são ordens antigas, não. Ele é, se não me engano, carmelitas, mensageiros do Espírito Santo. E ainda assim ele atrai uma quantidade enorme de pessoas a si. Porque, sem dúvida alguma, ele, por ser piedoso, por certamente ter uma vida de oração, por ser humilde, ele permitiu ser canal, né, meio, como se ele tivesse emprestado a sua boca para Nosso Senhor, para que Nosso Senhor se dirigisse essa palavrinha aqui a nós: segue-me. Ele nos olha no nosso pecado e pode ter certeza que uma hora ele vai nos dirigir uma palavra, e a palavra que ele vai dirigir é essa: segue-me. E essa palavra, segue-me, ela vai entrar dentro dos nossos ouvidos como uma pregação bonita. As pregações, e pregação bonita não tem que ter muita coisa, muito frufru, muito conteúdo, ela tem que falar a verdade. Ela dizendo a verdade nos conquista, porque nós somos feitos para a verdade. Foi a própria verdade que nos criou. Então, quando nós ouvimos a verdade, a gente tem uma tendência de assentir essa verdade. A nossa inteligência faz um clique. Por mais que o nosso corpo discorde, por mais que a nossa vontade não queira, mas a nossa inteligência, ela grita quando ela está diante da verdade. E ela vai dizer, não, isso aqui é certo. Então ela vai começar a tentar fazer talvez um esforço para conduzir a nós por inteiro para o cumprimento dessa verdade.
nós desejamos ansiosamente por ouvir esse convite do Cristo. Isso aí, quando a gente escuta alguma coisa ou lê alguma coisa que edifica a vida de algum santo, um livro de espiritualidade, a própria Sagrada Escritura, e quando a gente é tocado por isso, quando isso entra no nosso coração e faz sentido, e vem aquele ímpeto, aquele desejo de dar alguma coisa, corresponder àquilo que eu li, isso aqui significa que a nossa alma entendeu o convite, segue-me. E agora estamos tendendo a fazer como Mateus fez, levantar e seguir. A gente nunca pode acabar, cortar, privar desses momentos. Precisamos buscar, já que agora a gente já sabe quando como que eu vou poder escutar esse convite de Cristo, segue-me, através de uma boa leitura, de uma vida espiritual, da vida de um santo, através de uma boa pregação. Tem tanta coisa, a gente vê tanta coisa na internet aí, né? É uma oportunidade de se permitir ser tocado por Deus. Eu não estou falando de pregações e falas que eles colocam um fundo musical, né, com efeito psicológico. Não, estou falando da força da própria palavra pronunciada sem necessidade de nada que a sustente. A própria palavra de Cristo basta. A própria vida de um santo basta. Os próprios conselhos espirituais de um santo já bastam para tocar o nosso coração e a nossa alma entender que tudo isso significa segue-me e nos dá aquele ímpeto para ir e seguir a Cristo. Não fechemos, né, o nosso coração para isso. A pior coisa que a gente pode fazer é se achar indigno, se perceber, se achar, viver como se fosse indigno da graça de Deus. Né? Porque indigno nós somos de fato, mas o que eu quero dizer é que tem gente que se acha indigna e fecha o coração para isso. Orgulhoso porque se recusa a mendigar de um homem que é rico. A gente tem que mendigar daquele que é rico, a gente não mendiga de quem é pobre. A gente não pede para quem tem o mesmo tanto ou até menos do que nós. Então, quando a gente está diante de Deus, a gente mendiga amor, mendiga afeto, mendiga atenção do mundo inteiro. Gente, às vezes que não vale o chão que pisa, a gente quer atenção, receber a atenção dela, mas quando a gente se depara com Deus, a gente se vê pobre, mas se recusa a mendigar a graça de que a gente precisa. Quer levantar como? Quer ficar rico como? Quer ter força? Tirar força de onde? Não. Sejamos sensatos, mendiguemos, né, de quem é que tem, de Deus, que é rico em graça, em virtude, em dons, em misericórdia, e pedir que Ele derrame isso sobre nós. Somos indignos, sim, mas isso não é motivo para Ele desviar o seu olhar de nós. É a resposta que Ele deu aqui para os mestres da lei aqui, que ficaram assustados, né, os fariseus, e perguntam, mas você está comendo com cobrador de impostos e pecador? Jesus vai dizer, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para quem está doente. Porque no mundo, entendam isso, não existe alma sã no mundo. Se há nesse mundo uma alma sã, é porque ela nasceu pobre e foi enriquecida por Cristo. Foi justificada por Cristo. Todos nós somos doentes. Então Ele veio para nós, homens, mulheres, pecadores, que não tem mais a sua alma, o seu ser, a sua existência, não é uma existência saudável. Porque uma existência saudável é aquela que conduz à vida. E eu estou dizendo da vida plena, porque a vida da alma é a vida plena, a vida em Deus. Uma alma que está distante de Deus, que se afasta da vida em Deus, ela adoece até morrer. E morrer aqui eu estou dizendo do inferno. Então não existe, ninguém nasce com uma alma sadia, ou seja, uma alma que está tendendo naturalmente para a vida, não. Nós nascemos todos doentes e a nossa alma suspira, anseia e grita por essa misericórdia, por esse bálsamo de misericórdia que é Cristo, para que Ele venha, derrame essa misericórdia sobre nós e por mérito dEle, não nós sejamos plenamente justificados. Que a Sagrada Escritura, que essas palavras do Santo Evangelho caiam no nosso coração qual semente e aqui fecunda, germine e produza em nós frutos de santificação, a fim de que nós possamos, né, imitar São Mateus, que foi visto por Cristo, ouviu o seu chamado e o seguiu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.